The penny dropped then, that I had 7,500 bitcoins on a hard drive that I'd thrown out a few months ago. Bem-vindo ao canal. Hoje vamos mostrar os erros mais caros da história. If I had stayed with Apple, I probably would have wound up the richest man in the cemetery. Número 10. Nova Coca-Cola. Em 1985, cerca de um século após a Coca-Cola chegar às prateleiras, a empresa decidiu mudar tudo e reformular a fórmula testada e aprovada da Coca-Cola. O resultado foi a New Coke, um dos maiores fracassos e desastres de marketing de todos os tempos. O simples fato é que ninguém realmente gostou da New Coke. A Coca queria que sua bebida tivesse um sabor mais parecido com o da Pepsi, que é um pouco mais doce, e foi um fracasso retumbante. All of the taste tests said people preferred the taste of this new product to the century-old product. What they hadn't factored in was the huge emotional attachment there was to this brand. Apesar de entendermos a tentativa de conquistar a fatia de mercado da Pepsi, o capitalismo do consumidor é sobre escolha. Ninguém quer escolher entre dois refrigerantes idênticos. Coca é Coca. Não havia motivo algum para a Coca tentar destruir seu próprio negócio mudando a receita. Número 9. Ronald Wayne vende suas ações. You know that when people hear your story, they say to themselves, my gosh, $22 billion, he could have had it. What can I say? Em 1976, o empresário Ronald Wayne conheceu Steve Jobs e Steve Wozniak e, inicialmente, achou que eles tinham algo interessante com sua nascente empresa de computadores. Wayne entrou com uma participação de 10% na Apple, mas isso não durou. Menos de 2 semanas depois, ele perdeu a fé e vendeu suas ações de volta para os fundadores. If I had stayed with Apple, I probably would have wound up the richest man in the cemetery. Como todos sabemos, a Apple se tornou uma das maiores empresas e fabricantes de eletrônicos do mundo, com mais de 1 bilhão de iPhones ativos em 2021. O que não daríamos para uma máquina do tempo para os anos 70, só para investir nas ações da Apple que Ron Wayne desistiu. I knew exactly what would have been if I had stayed with the company. I would have wound up heading a very large documentation department at the back of the building, shuffling papers for the next 20 years of my life, and that was not the future that I saw for myself. Número 8. Bitcoins perdidos. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. Diferente de tantos investidores atuais, James Howells não estava atrás de uma moda. Ele era um nerd de computador de longa data que viu potencial real nas moedas descentralizadas, após a crise financeira de 2008. Então, em 2009, ele minerou 8.000 bitcoins, quando isso era discutido apenas em fóruns obscuros. Anos depois, assumindo que o HD era apenas lixo, ele o jogou fora durante uma limpeza na casa. Quando o Bitcoin ganhou valor no mercado, aquele lixo continha um tesouro digital que chegou a valer centenas de milhões. Without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. Desde então, ele implora para escavar o lixão de Newport. Já ofereceu robôs, financiamento e um plano completo de recuperação, mas a cidade continua dizendo não. Por enquanto, um erro de quase $1 bilhão ainda está enterrado sob cascas de banana e borra de café. Número 7. Os bilhões de Star Wars. Em meio dos anos 70, ninguém sabia que Star Wars se tornaria uma das maiores franquias da cultura pop da história. Eu acho sua falta de fé perturbadora. A produção foi cara e difícil e, praticamente, levou George Lucas ao limite. Sem enxergar o potencial da obra, a 20th Century Fox fez um acordo com Lucas e ele ficaria com os royalties das vendas de produtos licenciados. O que veio depois estabeleceu um novo padrão para franquias que geram produtos derivados, dando a Lucas uma fortuna pessoal na casa dos bilhões. Foi um erro grave por parte da Fox, que deixou de ganhar uma quantia absolutamente obscena de dinheiro nas décadas entre o lançamento de Star Wars nos cinemas e a aquisição da Lucasfilm pela Disney. É a única solução. Número 6. Copa do Mundo no Brasil. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol!
O Brasil gastou 11 bilhões de dólares para sediar a Copa do Mundo de 2014, mais do que qualquer outro país já havia gasto. A promessa? Um torneio de nível mundial, com aeroportos modernos e ganhos duradouros em infraestrutura. Boa parte desses novos estádios que estão sendo construídos estão sendo concebidos como arenas multiuso. O resultado? O Brasil falhou completamente em entregar isso. O Brasil até construiu alguns estádios reluzentes, sim, mas deixou para trás uma trilha de promessas quebradas. Mais de 3,5 bilhões de dólares em melhorias planejadas foram canceladas ou jamais concluídas. Um dos estádios virou estacionamento de ônibus. Outros permanecem praticamente vazios, acumulando ferrugem e arrependimento. 12 estádios usados na Copa do Mundo em 2014, 3 amargam prejuízos milionários. Com poucos jogos e público pequeno, as arenas de Brasília, de Cuiabá e Manaus não conseguem cobrir nem os custos mensais de manutenção. Hoje em dia é quase senso comum. Sediar mega-eventos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas costuma deixar os países com mais dívidas do que glória. O Brasil não perdeu apenas em campo, perdeu também nos livros contábeis. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Número 5. Desastre nuclear de Fukushima. Em 2011, um gigantesco terremoto e tsunami abalaram o Japão e desencadearam um dos piores desastres nucleares da história. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. Mas aqui está o ponto principal. Não foi apenas a natureza, foi negligência. A usina de Fukushima Daiichi foi construída sobre uma falha geológica conhecida. Os geradores de emergência foram colocados em áreas baixas, praticamente pedindo para serem inundados. Eles poderiam ter gastado um pouco mais na construção para tornar a usina mais segura, mas não fizeram isso. Quando o tsunami atingiu, os sistemas de resfriamento falharam. 3 reatores entraram em colapso e material radioativo vazou para o ar e para o mar. A limpeza ainda está em andamento e já custou mais de 200 bilhões de dólares. E a conta continua crescendo. Upwards of 5,000 workers are here every day, innovating and orchestrating the most complicated, expensive nuclear cleanup in history. Fukushima é um exemplo clássico de como decisões motivadas por granice e pensamento de curto prazo podem gerar consequências desastrosas no longo prazo. Número 4. Vazamento no aquário de Dubai. Deixe para Dubai a ideia de construir um dos maiores aquários indoor do mundo dentro de um shopping avaliado em 20 bilhões de dólares. Tem também o maior aquário indoor do mundo. Um símbolo perfeito do excesso capitalista, derrubado por um pequeno vazamento. Mais de 33 mil criaturas marinhas podem ser vistas por um painel tão grande que está no Guinness Book como um recorde mundial. Mas em 2010, esse enorme painel de acrílico, que segurava cerca de 10 milhões de litros de água e milhares de animais marinhos, começou a vazar. Clientes foram evacuados, a água inundou lojas de luxo e o pânico se espalhou enquanto engenheiros corriam para conter os danos. O aquário foi reparado, mas não antes do vazamento virar manchete no mundo todo. Nenhum valor total foi revelado, mas especialistas estimam que os prejuízos e o tempo de inatividade chegaram às dezenas de milhões de dólares. Prova de que até uma pequena rachadura pode causar um caos de tamanho luxuoso. Os donos do shopping afirmaram que o vazamento foi rapidamente consertado e que nenhum peixe ou ser humano foi ferido. Número 3. Vazamento de petróleo da BP, Deepwater Horizon. Em 2010, a BP tentou economizar tempo e dinheiro em um projeto de perfuração em águas profundas. Em vez disso, desencadeou um dos piores desastres ambientais da história. Uma explosão na plataforma de petróleo arrendada pela empresa British Petroleum matou 11 funcionários no Golfo do México. 2 dias depois, a plataforma afundou na costa da Louisiana e derramando mais de 200 milhões de galões de petróleo cru no oceano. O vazamento durou 87 dias. Litorais foram destruídos, a vida selvagem devastada, mas a gravidade do derramamento foi muito pior do que a BP admitiu inicialmente. O vazamento de óleo prejudicou a fauna marinha, o turismo e a pesca na região. Os custos com limpeza e processos judiciais dispararam para cerca de 65 bilhões de dólares. A BP se tornou, da noite para o dia, a empresa mais odiada do mundo no setor mais odiado do mundo. Sua reputação nunca se recuperou totalmente. A BP também gastou bilhões de dólares para ressarcir empresas afetadas ao longo da costa do Golfo. Número 2. Apollo 13.
Houston, temos um problema. Base do blockbuster estrelado por Tom Hanks, a missão Apollo 13 estava destinada a ir à Lua em 1970, mas nunca conseguiu chegar lá. It was plagued by bad omens and bad luck from the very beginning. Desde o começo foi marcada por maus agouros e muita má sorte. Felizmente, diferente de outros desastres espaciais de grande repercussão, como os acidentes da Challenger em 1986 e da Columbia em 2003, os astronautas da Apollo 13 sobreviveram. O problema foi que um tanque de oxigênio havia sido danificado muito antes de ser instalado na espaçonave. O comandante Jim Lovell chegou a descrever o tanque como uma bomba. I looked at my companions and I said, you know, every flight has a crisis. Something always goes wrong. This happened early in the flight and we're now free and clear of any other things going wrong. Mas essa bomba explodiu, danificando gravemente a nave enquanto já estavam no espaço. A tripulação teve que se abrigar no módulo lunar para sobreviver e dar uma volta na Lua para retornar à Terra. Antes do último tópico, clique no gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Número 1. Chernobyl. A cadeia de desastres está completa. Em 1986, foi desencadeado o maior desastre nuclear já registrado. A União Soviética foi inicialmente extremamente secreta sobre o que havia acontecido, minimizando a gravidade do derretimento, mesmo quando a contaminação nuclear se espalhou até a Alemanha, a oeste. No, we do. I do. Radiation is within normal limits. Mas, eventualmente, a verdade veio à tona. Uma série de erros foi a culpa pelo desastre de Chernobyl, tornando-o uma tragédia totalmente evitável. Foi o erro humano de trabalhadores despreparados, combinado com uma falha fatal de design que era conhecida, mas não foi corrigida. O problema era que as hastes de boro eram feitas de boro e tinham pontas de grafite, e o grafite reagiu com o núcleo causando a explosão. The boron rods were in fact tipped with graphite, and that short moment when they are first inserted into the reactor, the graphite in fact leads to a surge in the power, not a reduction of power. E aí, qual desses erros você diria que foi o mais bizarro? Deixe seu comentário.